Bom dia. Bem, vocês podem acompanhar na página 13, né, da literatura. Então, nós vamos começar a poesia da primeira geração modernista. Nesse período, então, que começa a consolidação do modernismo no Brasil, nós vamos ter uma mudança significativa no papel da literatura e no papel da arte no país. Então, nós vamos ter várias mudanças na concepção de arte e vamos ter, então, uma literatura, então, voltada para outros aspectos que até então nós não conhecíamos. Então, nós vamos ter uma linguagem própria, e nessa linguagem nós vamos ter uma mistura de referências culturais, uso de recursos linguísticos como a ambiguidade, a paródia, o humor e a ironia, a utilização do verso livre, a livre associação de ideias, ou seja, havia nessas obras uma aparente falta de lógica, a irreverência, a valorização do cotidiano, a incorporação do presente, né? Então, o progresso, a máquina, o novo. Então, eles gostavam, né? Lembra que já falamos sobre isso, essa ideia de modernidade era bastante apreciada pelos escritores modernistas. Nós vamos ter uma aproximação com a prosa, nós vamos ter uma linguagem coloquial e o nacionalismo. É interessante observar que há essa tentativa de o nacional ser focado. Um dos primeiros escritores que nós vamos ter desse período, e foi um dos grandes estudiosos da cultura brasileira, foi o Mário de Andrade. Então, o Mário de Andrade não foi apenas um escritor, ele tocava piano, era professor de música, poeta, crítico literário, prosador e contista. Então, na obra do Mário de Andrade, nós vamos observar uma linguagem inovadora, temas do cotidiano, ruptura com os modelos da poesia parnasiana, e era um assíduo pesquisador sobre as raízes do Brasil, tanto que ele faz uma incursão pelo Brasil, escutando modinhas, versos, que viessem a somar nessa tentativa desses estudos sobre o Brasil. Nós vamos ter o início, né, da obra, o livro de estreia dele é a obra Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. Essa obra, então, é motivada pela Primeira Guerra Mundial. Na poesia ele escreveu Losango Caque, Pauliceia Desvairada, Lira Paulistana, Clã do Jabuti, Remate de Males e Poesias. O Mário de Andrade era um admirador, era um paulistano assim, ferrenho, ele adorava São Paulo e por isso, então, observe que Lira Paulistana, Pauliceia Desvairada, né, falam sobre a cidade de São Paulo. Na prosa, ele escreveu Amar, Verbo Intransitivo, que é um romance bem interessante, e Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter. Também escreveu Belas Artes e Contos Novos. E fez um ensaio, A Escrava que Não é Isaura. Então, é um ensaio sobre a música brasileira, o Baile das Quatro Artes e o Empalhador. Então, foram ensaios que o Mário de Andrade escreveu. Aqui tem um trechinho, né, de um poema dele, né, que ele diz: São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal.
traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegâncias sutis em escândalos sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, Algodoal, São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Galicismo se refere como se fosse ele comparava São Paulo a Londres, né? Então ele tinha essa concepção sobre a cidade de São Paulo. Temos o mais irreverente de todos eles, o Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, então, nós vamos ter como característica principal da obra do Oswald de Andrade esse tom jocoso, né, debochado e irônico, a linguagem coloquial também, que é uma característica de quase todos os escritores desse período, uma crítica aos modelos literários tidos como sérios, principalmente ao parnasianismo, exploração da linguagem fragmentada e rompimento com a linearidade textual, ou seja, principalmente na prosa de Oswald de Andrade, nós vamos observar este rompimento com a linearidade. Então, os capítulos são curtos, falta assim, até um pouco de nexo quando a gente observa essa obra do Oswald de Andrade. Então, nós vamos ter também, né, como suas principais obras, né, então, primeiro caderno de poesias do aluno Oswald de Andrade, Memórias Sentimentais de João Miramar, Serafim Ponte Grande, e vamos ter outras obras também, ele escreveu alguma coisa no teatro, enfim. Outro escritor desse período é o Manuel Bandeira. Eu começo pelas obras de Manuel Bandeira, porque Manuel Bandeira é de uma formação parnasiano-simbolista. Então, Cinza das Horas e Carnaval são obras que são com características parnasianas e simbolistas. Depois ele escreve Ritmo Dissoluto, que é uma transição entre o parnasianismo e o modernismo. Então, há pouco de cada. Em Libertinagem, ocorre a ruptura com os modelos parnasianos. Estrela da Manhã seria já moderno, né? Vários poemas desse livro foram musicados, e Estrela da Tarde também acompanha as renovações do modernismo. Então, nós vamos ter as características da obra do Manuel Bandeira. Então, ele tem um tom coloquial e despojado, né? Ele articula entre a concisão e o lirismo. E uma naturalidade e simplicidade, né? Uma das grandes características da obra do Manuel Bandeira é a simplicidade. Aliam-se complexidade com simplicidade e os temas são casuais.